Olá, seja muito bem-vindo, que alegria ter você aqui de novo. Eu sei que você está vindo de um episódio do YangCast, porque o nosso público aqui é o público que gosta de quê? Produção maratonal YangCast. Então, geralmente, quem está assistindo esse episódio é uma pessoa que já viu algum corte do Yang, ou já assistiu um episódio completo do YangCast, e está aqui para dar continuidade, né, e continuar consumindo esse podcast que cada vez mais e mais só cresce. Inclusive, mais de 300 mil seguidores no Instagram, né, produção? Uau, mais de 300 mil seguidores nós atingimos lá em nosso Instagram, que é o YangCast. E isso é muito bom porque, como eu sempre digo, é mais do que números. Se você quer ver os cortes no Instagram, é só você clicar aqui, ó, ou melhor dizendo, aponta o seu celular. Se você é moderno como eu, gosta de assistir o YangCast pela TV, aponta a câmera do seu celular aqui para esse QR Code e você vai ser direcionado diretamente para o nosso Instagram. Lá no TikTok você vai encontrar também alguns cortes da entrevista, os bastidores, o making off, tudo a gente disponibiliza lá. E para você que é novo por aqui, clica no botão de inscrever-se, ativa as notificações para você não perder nada. E toda vez que eu, André Yang, chegar aqui com o YangCast ao vivo ou uma estreia, você será notificado e notificada, tá bom? Hoje é um dia muito especial, né, produção? Hoje é um dia que eu estou tendo a honra aqui de entrevistar um amigo meu que fez parte da minha infância, que estudou comigo, um cara que cresceu comigo, viemos ali, somos oriundos do Itaí Paulista na casa, hein, produção? O Itaí Paulista tá em peso aqui na casa e tá bem representado por esse amigo que nós, desde de cedo, sempre crescemos juntos, depois tivemos ali, né, cada um foi pro seu caminho, coisas da vida, e depois quando nos encontramos no melhor lugar, que é o quê? Justamente a igreja, a casa do pai. E eu estou tendo a honra de bater um papo com ele, que é pai do Pedro, pai da Alice, esposo da Milena Clarice, e faz parte do ministério... Adenélia, eu estou falando do Felipe Nascimento, produção. Seja bem-vindo, meu amigo, ao YangCast. Finalmente, hein? Para mim é um prazer estar aqui. Para mim é uma honra, porque faço parte também, né? Faz parte, Projeto muita Yang. coisa. Já passamos muitos momentos ruins e momentos bons juntos. E para mim é um momento de muita gratidão. Só Deus sabe quanto que eu estou feliz em poder de fazer parte dessa história. E você tá acompanhando o YangCast, você que acompanha desde o início, né, Felipe? A gente tem história, né, mano? Sim, temos muitas histórias, graças a Deus. Algumas pessoas não deram crédito, algumas pessoas não acreditaram, mas o projeto tá aí. E aí, aonde Deus aponta o dedo, Deus confirma. Uau, aqui, aonde Deus... Isso aí já é forte, hein? Já é pra anotar em produção. Aonde você aponta o dedo... Deus confirma. Deus confirma. Isso é uma frase assim que define muito o nosso trabalho, porque nós, lá atrás, né, era uma câmera, né, uma mochila e um sonho. E o Raul... Meu Deus. O Raul, pra quem não sabe, foi o primeiro estagiário da Yang, da Yang, o Raul. Que aprendeu com o Felipe. Né? O Raul me ensinou muito, eu aprendi muito com o Raul. Aprendeu, ensinou. E nós estávamos ali, né, indo em muitas igrejas para fazer esse trabalho de mídia, de publicidade, acreditando, e acreditar nos trouxe até aqui. Por isso que hoje essa entrevista, ela tem, né, para mim, é uma entrevista que representa muito, porque eu estou aqui com um cara que vestiu a camisa comigo, um cara que acreditou. E eu acredito nisso, acredito que você tem que buscar atingir novos patamares para levar pessoas para esses patamares, né? Você conquistar as coisas sozinho, você chegar em outros níveis sozinho, não julgo como algo interessante. Eu prefiro trazer pessoas que acreditaram, pessoas que estavam comigo, e por saber que essas pessoas têm potencial, como é o caso do Felipe, que é um grande pregador, é um exímio conhecedor da palavra, vai em diversas igrejas pregar, tem uma agenda aí que é muito constante, muito corrida, tanto que nós estamos aqui em uma madrugada fazendo essa entrevista justamente por conta da agenda. Então é uma alegria, Felipe, te receber aqui. Pegou muito trânsito para vir para Alphaville? Graças a Deus, peguei um contrafluxo, chegamos aqui rapidinho, mas
A caminhada é longa. A caminhada é longa. Agora, Felipe, você que é um cara assim que tem ido em muitas igrejas, você... Vem aqui comigo, produção. Hoje na produção nós temos o Cauã Félix tá ali a 1000 na produção. E ele não vai dormir. Isso eu garanto pra vocês. E, apesar dele estar com sono, eu garanto que hoje ele não dorme. Porque essa entrevista aqui, ela está bombástica. Felipe, você é um cara que vai em diversas igrejas. Você é um cara assim que ganha diariamente, através da palavra que você entrega, muitas almas. E eu tenho certeza que você deve ter percebido que está aumentando o número de pessoas que se reconciliam. Hoje nas igrejas é mais fácil você ter ali pessoas reconciliando do que pessoas aceitando a Jesus pela primeira vez. Que é o caso daquela pessoa que nunca foi numa igreja, não foi batizada, etc. O que mais tem hoje é pessoas reconciliando. E pessoas reconciliando significa que existem muitas pessoas que estão saindo da igreja. Existem muitas pessoas que estão deixando o evangelho. O que você enxerga desse número absurdo de pessoas que estão se afastando? André, firmando primeiro na reconciliação. Nós que pregamos em algumas igrejas, a gente percebe que o povo de Deus, quando ele chega num culto, é um povo que já chega quebrado. E o que faz essa pessoa se reconciliar? A gente pode usar o texto da parábola do filho pródigo. Ele age com uma falta de respeito com o pai, porque é falta de respeito você pedir uma parte da herança enquanto seu pai está vivo. Ele pega a parte da herança, ele gasta dia após dia. Vamos usar o linguajar de hoje? Balada, prostituição, bebedice, e ele vai gastando. E quando ele gasta tudo, ele começa a se alimentar das bolotas dos porcos. Tá no texto. Mas o que trouxe, André, o filho pródigo de volta para a casa do pai? Foi a saudade? Foi a falta de abraço? O que trouxe ele novamente a retornar e lembrar que ele tem um pai? Uau! Os traumas, angústia, nada disso, não foi isso. Sabe o que trouxe o filho pródigo novamente? O quê? As percas. As percas. Porque quando ele cai em si e percebe que ele perdeu tudo, o que ele fala? Quantos jornaleiros da casa do meu pai comem com bonância e eu aqui pereço de fome? Ele lembrou que ele tinha um pai. As percas, os traumas, faz a gente retornar para um lugar da onde a gente nunca deveria ter saído. Sabe o que eu aplico para isso? Uau. Deus permite eu perder um relacionamento. Deus permite eu perder uma amizade. Deus permite algumas portas se fecharem. Mas uma coisa, Deus ele não vai permitir: eu perder a minha alma e um endereço de volta para a casa do Pai. Uou! Ele perdeu tudo, Deus permitiu ele perder coisas para ele não perder a sua alma. Mas o caminho, ele não perde. Porque tem uma passagem que Pedro diz: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então não existe outro caminho. Não existe outras opções. Às vezes Deus ele permite a gente perder algo, mas perder o caminho e o endereço de volta para a casa do Pai, ele não vai permitir. Ou seja, todo filho que sai da casa do Pai, ele sempre conhece e sabe o caminho de volta. O caminho de volta. Sim. A memória do caminho de volta, ela sempre permanece existente na mente de um filho que sai. Sim, ela arde no coração, né? Ela queima no peito, né? Ele vai lembrar. Poxa, na casa do meu pai eu tinha de tudo, eu era abraçado. Tinha tanta coisa. Tinha tanta coisa e eu perdi tudo isso. E isso é o que tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas se perdem, elas vão numa depressão profunda,
Aí quando ela percebe que ela perde tudo, que ela cai em si. O cair em si, André, é muito importante na vida de uma pessoa. Quando a gente cai em si, a gente lembra que a gente tem um pai e que verdadeiramente ele nos ama. Agora, nós também vemos aí algo muito interessante, que é a questão do bom samaritano, né? A história do bom samaritano, ela traz grandes reflexões, grandes lições pra gente, no sentido de como tratar uma alma, como identificar uma pessoa ferida como alguém que deve ser imediatamente tratada. André, nesse texto, eu vejo 3 tópicos. Eu vejo 3 personagens. Quem são esses personagens? O ladrão, que simboliza o diabo. A religião, que simboliza o sacerdote e o levita. E o bom samaritano, que simboliza Cristo. Por quê? Cristo, ele narra o texto dizendo: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ele cai na mão dos salteadores, ele é roubado, é espancado e é deixado à beira do caminho. Repara no texto: quase morto. Aonde que entra o diabo nisso? No ladrão. O ladrão. Só que o texto diz que pelo mesmo caminho vai passar o sacerdote responsável a levar o povo a Deus. Um homem que era responsável de cargo. A Bíblia faz questão de dizer que passa o sacerdote, representando a religião. Ele olha, mas ele não vê. No mesmo caminho vai passar o levita, que é servo do sacerdote. Ele também olha, representando a religião, mas também não vê. Só que no mesmo caminho, André, vai passar um homem que não tem muita expressão na Bíblia, rejeitado pelo povo, porque é o povo samaritano. Olha a diferença. Ele olha, ele vê, ele se compadece, se suja com sangue que não era dele, põe aquele homem na cavalgadura, leva para a hospedaria. Sabe o que ele fala? Cuida dele. Porque quando eu voltar, não quanto, aqui não é valor em dinheiro. Uau. Aqui ele está pensando na alma. Porque quando eu voltar, eu vou pagar. O primeiro tópico, que é o velho Adão, o primeiro Adão, representando a queda, e Cristo, representando a redenção. Eu fui, mas eu vou voltar para buscar a minha igreja. Uau! E o sangue daquele homem, né? Ele estava se sujando com sangue que não era dele. Não tinha compromisso nenhum com aquele homem. Ele poderia passar de lado e ir embora. Só que olha a representativa do texto, de uma pessoa que se importa com almas. Ele para o que ele está fazendo, André, para cuidar daquele homem. Isso aqui é muito importante. Sabe por quê, André? Tem muitas pessoas feridas dentro da igreja por causa da falta de cuidado. Tem pastor que anda ocupado demais e não para ouvir sua ovelha, para cuidar, para curar as feridas da ovelha. Uau! Falta de cuidado pode acabar em morte. Pode acabar em morte. Pessoas morrendo, almas gritando. À beira do caminho tem ainda um valor. Tá caído, o ladrão passou na vida daquela pessoa, machucou ela, deixou ela ferida. Só que ainda é importante. Só que dentro desse texto, o bom samaritano vai passar e curar todas as feridas da alma. E quando você falou assim, eu achei interessante quando você fala a questão de ele não perguntou quanto, porque a questão não é valor físico, né? A gente pode estimar qual é o valor de uma alma? Não tem como, André. Não tem como.
por mais trabalhosa que seja, a alma é importante para Cristo. É porque tem pessoas que querem estar perto de quem pode gerar lucro. Tem pessoas que querem se aproximar de pessoas que podem me retribuir alguma coisa. E Cristo, ele nos orienta a estar próximo de pessoas que dá trabalho. O que é mais importante, André? Você ir atrás de uma pessoa que canta na igreja, prega na igreja, quer uma bênção, ou atrás de um problemático que acabou de entrar na igreja? Claro que a atenção tem que ser dobrada para aquela alma que está chegando. Temos que cuidar de todos, mas para Deus, todas as almas têm o mesmo valor. Posso te falar uma coisa? O mesmo amor que Deus tem por mim, que estou aqui agora te dando uma entrevista, é o mesmo amor que Deus tem pelo traficante. O mesmo amor que Deus tem por mim, que estou aqui agora, ministrando. Estou sentindo até a presença de Deus aqui, André. É o mesmo amor que Deus tem por um homem que está com uma arma na cintura e não cometer um assalto agora. O mesmo amor que Deus tem por nós que estamos aqui agora é o mesmo amor que Deus tem por uma mulher que está num ponto de prostituição. Todas as almas para Deus têm valor. Uau. Uau. E todas as almas são dignas da misericórdia de Deus. Todas as almas são dignas da misericórdia de Deus. Quer um texto-chave? Deus para de pregar. Entra dentro de um oceano. Olha a grandeza desse Deus. Já vou aplicar outro texto. Olha a grandeza desse Deus que nós estamos falando aqui. Ele para a pregação, entra dentro de um barco com 12 almas, 12 vidas, 12 personalidades diferentes, dentro de oceano, cansado, dorme na polpa do barco. E uma tempestade, que não é uma tempestade comum, no mundo espiritual se levanta para paralisar o que ele tem para realizar do outro lado. Aqui não é uma tempestade comum. Aqui o diabo tentando parar o barco de Cristo. Só que tempestade não mata. Tempestade fortalece. Os discípulos clamam, Jesus atende o clamor deles, acalma o vento, para o mar. Por quê? Para que ele fez tudo isso, esse reboliço no mundo espiritual? Me pergunto por quê? Por quê? Por causa de uma alma. Por causa de uma alma. Para Deus, todos somos iguais. Dentro da cidade de Gadara, que é uma cidade grega turística visitada pelos homens, ela perde o brilho. Quando tem um homem endemoniado, aterrorizando, o texto afirma, de dia e de noite, André. Ele morava dentro do sepulcro. Imagine a família daquele homem vendo ele naquela situação. Imagina, sua mãe te criar, para você ser uma bênção e você destruindo a cidade. Força um pouquinho da mente. O que fez, André? O que fez Cristo parar tudo que ele estava fazendo, enfrentar uma tempestade e ir em direção àquela cidade? O quê? O valor de uma alma. O zelo que Cristo tem por aquela alma. Todos somos iguais. Cristo aqui quebra o protocolo e nos dá uma aula, uma lição bíblica de como devemos evangelizar, como devemos buscar almas. Ele para tudo. Sabe aquele homem que estava acorrentado? Quando ele teve um encontro com Cristo foi uma vez só. E eu costumo dizer, aonde Jesus passa, o lugar nunca mais é o mesmo. Qualquer lugar que Jesus passa, tem mudança. Aquele homem se rende a Jesus. Olha que interessante. Aquele homem se rende a Jesus, é liberto. Jesus liberta aquele homem e agora ele vai pedir para seguir Jesus. Jesus vai dizer para ele não. Só que Jesus não rejeita ninguém porque ele é Cristo. Só que olha a lição que Cristo deu. Volta lá. No lugar onde as pessoas te viram endemoniada. E mostra para eles quão grandes coisas fez o Senhor na sua vida. Eu vou aplicar para a vida de alguém isso aqui. No lugar que a pessoa foi mais humilhada, Deus vai fazer a pessoa retornar e vai voltar de cabeça erguida.
Tô pegando. O lugar onde você foi mais atingido, mais humilhado, é aquele lugar que Deus vai te honrar. Deus vai te levar de volta, mas para as pessoas ver o que Deus tem feito na sua vida. Agora, Felipe, você é um pastor, um pregador que você faz trabalhos evangelísticos, né? Então você tem essa questão do trabalho evangelístico. Sendo o pregador que faz o trabalho evangelístico e que veio da comunidade, você entende muito bem tanto sobre evangelismo e também sobre um jovem de uma periferia, um jovem de uma comunidade, a mente desse jovem. Então você, melhor do que ninguém, sabe o que pensa um jovem da comunidade, como que ele pensa, como que ele age e algumas razões pelo fato daquela ação dele. Pegando e tendo em vista esses dois pontos, como na sua visão você acha que a igreja ela falha ao evangelizar o jovem da comunidade? Qual é o erro que a pessoa que está evangelizando, geralmente ela costuma cometer na hora de evangelizar, que faz com que aquele evangelismo, no meio dele, seja criada uma barreira e aquele jovem de comunidade não se identifique com aquelas palavras, não se identifique com aquela pessoa e ele não se abra para o evangelho? Tentando aplicar a religião e não aplicar Cristo. Todas as vezes que a gente apresenta para uma alma a primeira religião, a gente impede Cristo de trabalhar. Uma alma que está no mundo, ela tem uma visão diferente de nós que estamos já no meio evangélico há algum tempo. Qual é a visão do mundo, André, para a igreja? Um povo chato, um povo que, como que eu posso dizer? Um povo que não brinca, um povo que só magoa as pessoas, isso, um povo restrito. E Deus, ele vai além disso. Quando você olha para o cenário que Israel vivia quando Saul cai, quando Saul perde a presença de Deus por causa do ego, da soberba, Deus procura alguém. E quem que Deus acha? Deus acha um improvável. Deus é especialista, André, em levantar alguém que ninguém acredita. Eu sou o maior exemplo disso. Vim da Tijuco Preto. Quem diria que um dia eu ia ser um pregador da palavra de Deus? O que me trouxe? O que me trouxe, André? Qual foi a visão que eu tive da igreja quando eu fui pescado para Cristo? Um povo alegre, um povo que transmite amor e um povo que vai em busca da ovelha perdida. E você percebe que quando Deus procura alguém, ele acha Davi no pasto. Naquele momento, Davi era o mais improvável dentro da casa de Jessé. Por quê? Porque já tinha Eliabe, Samá e Abinadab que fazia parte do exército de Saul. É aí onde que Deus nos dá uma aula e ele é especialista em escolher aquele que ninguém acredita. Quer um exemplo? Para mim entrar dentro de uma multinacional, eu preciso ter um bom currículo. Preciso falar bem, preciso ter uma boa aparência, o básico do inglês e do espanhol. Mas para Deus, ele não olha o currículo da pessoa. Ele olha para o coração. E Deus geralmente costuma ir naqueles que são menos qualificados, né? Essa é a ótica de Deus. Levantar aquele que ninguém acredita. Deus vai aonde que ninguém quer ir. Ele levanta, quando ele levanta, ele levantou. Quando ele chama, tá chamado. Quando ele escolhe, tá escolhido. Uau. Entra aquela frase que muitos pregadores dizem na igreja: um escolhido não tem escolha. E Deus, ele é especialista nisso, né? Porque ele pega o homem que teve uma vida completamente torta, desregulada, e ele transforma, né? Ele é aquele Deus faz a glória da segunda casa ser maior do que a primeira. Independente do que foi feito, do que o homem fez, Deus, ele tem esse poder transformador.
Deus ele é especialista em transformar. Mas eu posso te falar uma coisa? Sim. Sabe o que a igreja tem falhado no nosso meio? É levantar grupos para evangelizar. Povo que está preso na glórias passada. Pessoas que ficaram presos achando que Deus só fazia no passado. Vamos lá? Em Ageu capítulo 2, já que você citou o texto. O povo está desmotivado. Porque Nabucodonosor entra, destrói o templo de Salomão e o povo ficou preso no passado. O povo está desmotivado. E sabe qual que é a pior coisa, André? É trabalhar com pessoas desmotivadas. E um líder, ele se levanta e ele quer levantar o melhor grupo. Mas tem pessoas que acham que Deus só trabalhou lá no passado. Foi aonde Deus desperta Ageu. Ageu, o povo está desmotivado, mas é você que eu vou usar. Uau. Fala para eles, Ageu, de quem é a prata. De quem é o ouro. De quem é o Meu ouro. Deus. Aí entra que a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Eu posso aplicar algo? Eu ainda acredito nessa geração. Essa geração tem sido atacada. Mas eu, como evangelista, eu acredito na minha geração. Você acredita que ainda há remanescentes, que essa geração ela ainda tem caminhos de melhora? Acredito, André. Acredito. O que te faz acreditar? Porque eu faço parte dela. Tenho convicção nas minhas palavras. No Itaim Paulista, se a gente for reparar, muitos bairros carentes, onde o tráfico de droga tem tomado conta. Você vê jovens dormindo na esquina, em biqueira assim, André, por causa dessa nova droga K9. Mas acorda domingo de manhã, vai numa praça, que você sempre vai ver um crente da Assembleia de Deus pregando a palavra. E isso tem impactado a nossa geração. Pode não parecer muito efeito, mas tem feito efeito na nossa geração. Uau! Agora, quando a gente fala assim sobre impactar e sobre deixar um legado, impossível não falar de Davi, né? Porque Davi, ele é aquele cara que é o homem segundo o coração de Deus. Mesmo cometendo erros drásticos, né? Como ele cometeu, por exemplo, com Betseba, ele é o homem segundo o coração de Deus. Qual é a peculiaridade que existia em Davi que, mesmo diante dos erros que ele cometeu, torna ele segundo o coração de Deus? Vamos lá, André. Se a gente reparar a Bíblia desde o início até o final, ela faz questão de mostrar a glória de homens, mas não esconde as suas fragilidades. A Bíblia ela faz questão de mostrar a glória de grandes homens, mas não esconde as suas fragilidades. Isso daqui é muito top. Por quê? Davi, ele é o maior rei de Israel, e um homem considerado segundo o coração de Deus. Qual pecado foi pior? O de Saul ou de Davi? Para você na balança. Vamos lá, pecado é pecado, mas vamos lá, para você, qual pesa mais? De Davi. O pecado de Davi foi extremo. Ele adultera com a mulher do seu soldado. E sabe onde que Davi perdeu aqui, André? Onde? Quando ele perdeu o desejo de estar na batalha. Ele transferiu a responsabilidade de guerreiro para um general. Porque a guerra era nos períodos dos reis. Ele transfere a carga para um general. Sabe o que acontece? Pessoas jogando responsabilidade nas costas de obreiros que ainda não estão preparados para fazer a obra de Deus. Ele perdeu o desejo de estar na batalha. É tipo assim, o culto está acontecendo e eu tô dentro da minha casa.
O culto tá pegando na igreja, eu tô assistindo novela da Rede Esgoto. Perdendo o culto. Ele perdeu, André, o desejo de estar na batalha. E quando ele perde o desejo, tem um ditado que diz, mente vazia... É a oficina do diabo. Oficina do diabo. Ele perde o desejo de estar na batalha, olha para onde que não é para olhar, desejou, trouxe pro coração, do coração foi parar na cama com Betseba. Enquanto ele está deitado com a mulher de Urias está lutando pelo seu reinado. Você já parou para perceber o quanto Davi estava atribulado aqui? Ele deita com a mulher do seu soldado. Que, por sinal, é um soldado fiel, André. Não é qualquer um soldado, é um soldado fiel. Que ele manda a mensagem para o mensageiro mandar Urias voltar após o seu pecado. Ele prepara o banquete para Urias e manda Urias se deitar com a sua mulher para tentar esconder o seu pecado de Deus. Mas com Deus não tem como, André, esconder ou jogar para debaixo do tapete. Uau! Davi, ele de fato é o homem segundo o coração de Deus. Davi, você enxerga assim o Davi como um exemplo, uma referência de arrependimento? Sim. Porque ele comete o pecado, coloca a carta na mão de Urias, Urias entrega para Joabe, Joabe abandona ele na guerra, ele morre. O que chamou mais a atenção de Deus? O pecado de Davi ou seu arrependimento? Uau! Guarda essa frase. O seu pecado não pode chamar mais a atenção de Deus do que o seu arrependimento. Davi não tinha nada a perder. Ele colocou seu reinado em risco, ele tirou a coroa, colocou a cara no pó e disse para Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O que é mais sagrado? O trono ou a presença de Deus? Quer um exemplo? Pessoas trocando a presença de Deus por prazeres, por momentos, por fama. E a única coisa que Davi pensou foi no seu arrependimento e em chamar a atenção de Deus. Uau! E Davi também, algo que eu gosto muito em Davi é justamente aquela batalha de Ziclag, né? Porque na batalha de Ziclag, Davi ele demonstra, né, ser um verdadeiro líder, porque ele demonstra uma certa coragem, ele assumiu algo, ele assumiu uma responsabilidade. Esse texto ele nos dá aula, inclusive esse dia eu trouxe até uma saudação em cima desse texto na igreja onde que eu congrego, fica na Denélia. André, vamos lá. Davi foge de Saul, faz uma aliança com o rei Aquis, a guerra estoura, ele está refugiado na cidade de Ziclag, ele reúne 600 homens, olha a imprudência aqui, ele reuniu 600 homens, foi para uma guerra que não era dele, guerreou 3 dias com 600 homens. E eu posso te falar algo? Todo homem sai para trabalhar, passa um dia fora, passa o dia em casa, em guerra. Quando ele volta, o que ele quer encontrar dentro do seu lar? Sua família, a casa bem. Refúgio. Eu, quando saio para trabalhar, quando eu volto para casa, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um abraço na minha esposa e nos meus filhos. Isso aqui é uma reação de um guerreiro, de um pai.
Ele passou 3 dias em guerra, achando que ia encontrar descanso dentro de Ziclac. Quando ele volta, a cidade está pegada a fogo. Eles levaram as mulheres e as crianças, ainda tocaram fogo na cidade. E o povo que ficou? Tá com pedra na mão para apedrejar Davi. Ele lutou uma guerra que não era dele. Qual que é o valor disso? A ingratidão. Pessoas acumulando problema. Pega problema de tio, pega problema de vizinho, pega problema de pai, pega problema de membro de igreja. É bem sucedido fora de casa, mas dentro do seu próprio lar tem um lar fracassado. Eu prefiro que as pessoas tenham uma visão fora, mas que eu seja um guerreiro dentro da minha casa. Nós precisamos parar de entrar em guerras que não são nossas, de lutar brigas que não fazem parte do meu familiar, e precisamos lutar as nossas guerras. E sabe qual que é o interessante? Enquanto o povo está com pedra na mão para apedrejar Davi, Davi ele não desabafou nas redes sociais. Sabe o que ele fez? Ele consultou ao Senhor. Senhor, por acaso devo eu perseguir a tropa inimiga? E a resposta veio do céu. Pode ir, Davi, que eu vou devolver tudo aquilo que tudo aquilo que o inimigo tirou das suas mãos. Te roubou. Deus vai devolver tudo aquilo que o inimigo roubou de você. Tudo que foi tirado, tudo que foi, né? E geralmente em dobro. Em dobro. Ele acrescenta tal coisas. Já pensou se chegar e tá tudo destruído, daqui a pouco o povo com pedra na mão, olha o cenário que ele tava. O povo tá com pedra, ele lutou uma guerra que não era dele, ele não tinha responsabilidade nenhuma por aquele povo. O povo, Davi, a culpa foi sua. Você saiu e deixou aqui a cidade desprotegida, eles entraram e levaram tudo. A gente temos que ser bem-sucedido dentro da nossa casa. E Deus vai retribuir em dobro tudo aquilo que o diabo levou. Essa fala sua, eu acho ela fundamental, que é justamente isso. Quando você diz assim, eu prefiro 1000 vezes ser visto como um derrotado fora da minha casa do que eu ser visto como um derrotado dentro da minha casa. Eu quero ser um campeão, um vencedor dentro da minha casa. Mesmo que fora dela as pessoas me vejam como um derrotado e etc. Isso é fundamental. E pegando pelo ponto que você falou que Davi ele estava numa guerra que não era dele. Sobre assumir guerras que não são nossas. Isso faz lembrar um pouco de Jonas, né? Que aqueles marinheiros sofreram muito por causa de Jonas. Que aquela guerra, a culpa não era nada deles, mas por Jonas estar no barco, eles sofreram. Interessante. Sabe por quê? Jonas, ele recebe a ordem de Deus. Ele se levantou, mas para fugir da presença de Deus. O interessante é que Jonas paga, tá no texto, ele paga a passagem. E o barco que ele entra não é um barco de carregar pessoas, mas sim um barco de carregar bagagens. Ou seja, na mente dos marinheiros, ele está pagando, vai gerar lucro. Mas aquilo que podia dar lucro, trouxe prejuízo. Vamos aplicar para os nossos dias de hoje? Pessoas se relacionando com quem não é para se relacionar. Pessoas abrindo espaço para amizade. E Deus dizendo, eu não quero que esteja perto de você. Uau. Pessoas entrando em portas que vai afastar pessoas do evangelho. Você já viu aquela pessoa motivada? Entra no emprego, não quer mais saber da obra de Deus? Foi por causa do dinheiro, achou que ia dar lucro, ficou quebrada no mundo, trouxe prejuízo. Jonas paga, não tem compromisso nenhum. Pagou, foi pro porão e dormiu. Você percebe uma coisa aqui dentro desse texto? Que quem causa tempestade na nossa vida age como se nada tivesse acontecido.
entra na nossa vida, nos machuca, nos deixa ferido e sai sem deixar explicação. Pessoas que não têm responsabilidade. Provocou a tempestade e está agindo como se nada tivesse acontecido. Está dormindo. Ou você tira Jonas do barco, ou o barco vai afundar. Isso acende o alerta para filtrar um pouco mais quem entra em nossa vida. Nós temos que filtrar nossas amizades. Nós temos que relacionar as pessoas que frequentam a nossa casa. Nós temos que saber quem vai chegar e quem vai sair da nossa vida. Eu não posso abrir o meu coração para qualquer pessoa entrar. Eu não posso abrir a porta da minha casa e colocar qualquer pessoa dentro do meu lar. Dentro da minha casa, André, só entra quem eu quero. Filtro, né? Filtro. O filtro ele é fundamental. Agora, tem uma passagem que a gente lê bastante, que é a passagem da mulher adúltera. Que baita lição que Jesus deu, né? Porque quando todo mundo pensou que Jesus, olha, vamos seguir a lei, vamos apedrejá-la, ele tirou uma resposta que pegou todo mundo de surpresa. O quanto essa história da mulher adúltera nos ensina? Que aula, hein? Que aula nós tivemos aí. André, o texto é simples. A mulher é pega num ato de adultério. Aqui eles querem envergonhar quem? A mulher ou Jesus? Qual dos dois eles querem envergonhar? Uau. A mulher, que é o vaso frágil da Bíblia, ou Cristo? Primeiro tópico. Se a mulher ela foi pega no ato, onde que está o homem que estava cometendo o adultério com ela? Porque o que é para um é para outro. Aí eles perguntam: Senhor, esta mulher foi pega num ato de adultério. A lei que Moisés deixou ordena que nós devemos apedrejar ela até a morte. E tu, o que dizes? E Cristo está desenhando sobre a areia. Vamos lá. Eles continuam perguntando: Senhor, esta mulher foi pega num ato de adultério. A lei ordena que nós apedrejamos ela até a morte. E tu, o que dizes? Uma lição aqui é não responder ninguém de cabeça quente. Uau! Percebe que Cristo não dá a resposta de imediato? E a Bíblia fala, eu acho que é em Tiago, que nós devemos ser tardio em falar. Você já viu aquela pessoa que quando vai ver já falou? Que quando vai ver já fez? Que quando vai ver já magoou? Aí Cristo levanta a pedra, olha para o povo e diz a palavra: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Que atire a primeira pedra. Vamos lá? E sendo acusado pela sua própria consciência, foram se retirando dos mais velhos aos menores. Sabe onde está o erro aqui? Não é quando eu aponto o dedo para alguém e tento envergonhar alguém. Sabe onde está o erro? Quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro e minha própria consciência me acusa. É quando a consciência te... Você vai deitar e a consciência fala: olha, você acusou o pecado de alguém hoje. Mas e você? Como você tá? Cristo podia tirar a pedra contra aquela mulher. Só que ele deu mais uma oportunidade. É onde muitos têm falhado. Quando a pessoa cai, tira do grupo da igreja, tira do departamento, joga na disciplina. Mas quem somos nós para apontar o pecado de alguém? Uau!
A igreja, então, você entende que ela está fazendo mais o papel de multidão que ataca pedras? E esse talvez seria o motivo do porquê muitas pessoas estão saindo da igreja? Isso aqui pode ser polêmico, André. Pode ser polêmico. Vamos entrar dentro de algumas religiões. Você não vê um espírita atacando outro espírita. Você não vê um católico atacando outro católico. Mas manda o crente errar para ver. Manda o cristão errar. Isso aqui é polêmico. Manda uma pessoa que devia ser exemplo para o mundo. Sim. E eu posso te dizer algo? Sim. A igreja de Deus, e não se escandaliza com isso, nunca foi tão odiada pelo mundo da forma que está sendo agora. Não se escandaliza. A igreja de Deus nunca foi tão odiada pelo mundo da forma que ela tem sido agora. Mas eu tenho um ponto positivo. Em Mateus 10, versículo 22. E odiados de muitos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Uau! Esse ponto que você falou, Felipe, é justamente a igreja de fato, ela está sendo aquela que as pessoas, os cristãos, de certo modo, que estão dentro das igrejas, eles são aqueles que olham mais para os erros uns dos outros e olham pouco para as almas. A gente pode afirmar isso. Essa é a maior realidade do século atual nas igrejas? Sim, infelizmente. Eu vi uma frase esses dias, André, que a igreja brasileira, ela ganha o perdido, ela mata, para depois buscar de novo. Ela ganha o perdido, mata, para depois ir atrás de novo. Você já reparou? E tá parecendo até que eu tô perseguindo, né? Mas não tô. É a realidade. Nós temos que falar. Você lidar com almas, né? Você tá todo dia evangelizando, você sabe. É a realidade. A maioria das pessoas que saíram é porque elas falam... O que elas dizem pra você? Porque foi magoado. Isso não tem que ser exemplo, né? Que o nosso maior foco é Cristo. Mas porque foi magoado por alguém dentro da igreja. Ferido. Esses dias entrou um rapaz dentro do meu carro. Isso aqui é... Meu Deus, eu lembrei disso aqui agora. Ele entrou dentro do meu carro, eu estava escutando o louvor. Ele me fez uma pergunta. Eu trabalho com aplicativo, ele me fez uma pergunta. Você é cristão? Eu falei, sou. Ele falou, tô sentindo uma paz tão grande aqui dentro do seu carro. E ele começou a louvar. Aí eu falei, pelo tom que você tá louvando, você também é cristão. Ele falou, não, já fui um dia. Mas hoje eu me encontro na Umbanda. Eu falei, como assim? Ele falou, no momento que eu mais precisei, a igreja virou as costas pra mim. Sabe quem me abraçou? A Umbanda. O que eu vou falar pra um cara desse? O que eu vou transmitir pra um cara desse? Falar que o amor de Deus cura? Nós temos que parar de expressar palavras bonitas e ter mais atitude com o povo que está se perdendo. E isso está acontecendo frequentemente. Pessoas deixando a igreja e indo atrás de outras religiões. O que Cristo nos orienta? Amar o nosso próximo. Cuidar. Eu não sou pastor de igreja, eu sou evangelista. Mas eu tenho visitado muitas casas de recuperações e tenho visto alguns pastores que andam comigo lado a lado, que fecham comigo no evangelismo, o cuidado que eles têm pelas almas. Mas eu posso te falar uma verdade? Ultimamente, André,
tem algumas igrejas que estão deixando a desejar. A pessoa chega quebrada na igreja, doido para ouvir uma palavra, e o pregador tá preocupado em pregar a mensagem que satisfaz ele mesmo. Aí ele traz uma boa oratória, enrola, não prega e não traz alimento para o povo. O povo de Deus precisa ser mais alimentado. Uau! Senhoras e senhores, esse foi o Felipe Nascimento. Felipe, cara, eu quero que nesse momento, eu quero que você seja a boca de Deus e eu sempre peço para que os convidados falem de modo geral, mas com você eu quero ser específico. Eu quero que você agora seja a boca de Deus falando com a pessoa que está assistindo agora, que por algum motivo ela se afastou, por algum motivo ela se desviou dos caminhos. Eu quero que você seja a boca de Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra na sua boca para este tempo agora. Vamos lá. Para você que está vendo esse vídeo, eu quero transmitir algo, porque eu sei que alguma pessoa dentro da igreja pode ter te magoado. E por causa dessas palavras, ficou uma ferida dentro de você e você desistiu. Você não tem mais forças para se levantar na obra de Deus. Eu quero trazer algo que alimenta a sua alma. Que você possa abraçar a oportunidade que Cristo está te dando e desapegar dos traumas passados. Receba essa oportunidade que Cristo está te dando, apague o seu passado, se levanta e faça a obra de Deus com amor. O tempo de algumas pessoas estão passando e é você que Deus quer levantar. Uau! Cara, quero te agradecer, Felipe, por essa entrevista. O Felipe sempre foi esse cara muito bom, muito eficiente em evangelizar, né? Tanto que na pandemia você estava com os evangelismos. Sim. E alcançou muitas pessoas, né, ali da comunidade do Itaim Paulista. E isso que tudo que você falou aqui, cara, foi fundamental, mas principalmente sobre cuidar das pessoas, sobre amar as pessoas. É trágico a gente perceber que a igreja perdeu esse modus operandi, essa forma de cuidar das pessoas, essa preocupação em ser remédio, em ajudar a estancar, fechar feridas. E, cara, você foi muito preciso. Parabéns, cara. Valeu, André. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Mais uma vez, quero te agradecer. A honra é minha, o prazer é meu e obrigado pela oportunidade. Você que gostou dessa entrevista e tem um trecho aqui que você quer mandar para os seus amigos, eu posso dizer para você, principalmente o trecho que o Felipe evangelizou, envie para no máximo de amigos que você pode. Envie para os seus amigos, porque isso aqui é o reino da forma mais pura. É o evangelho de Cristo na sua forma mais pura. É isso aqui que faz valer a pena tudo que a gente faz aqui, todo o esforço que a gente faz para gravar, toda a estrutura que nós temos aqui, é justamente esse envio dessa essência de Cristo que faz valer a pena. Então você vai lá no nosso Instagram, no YoungCast, compartilha os cortes lá da entrevista que já estão no Instagram, então você vai lá e compartilha com seus amigos. Qual é a rede social, Felipe? Eu, Felipe Nascimento, reserva. Felipe, teve recentemente o Instagram, perdeu o Instagram? Perdi minha conta. Mas logo a gente recupera isso aí. Vamos pra cima. Segue o Felipe lá, Felipe Nascimento Reserva, pra você acompanhar todos os conteúdos que ele tem lá pra você. E nessa entrevista nós aprendemos muitas coisas importantes. Entre elas, nós aprendemos o quanto é importante termos atitude de bom samaritano. É importante passar por almas feridas e não dar as costas. É importante passar por almas feridas e não virar o rosto, porque o papel de cura Deus deixou conosco. Está com você, está nas suas mãos o papel de curar quem se feriu e ser vida para quem está perdendo a sua. Aprendemos também a importância de, como igreja, amarmos as pessoas, cuidarmos das pessoas. Nós ganhamos muito, mas perdemos
por poucos e está nos detalhes o principal motivo pela qual muitas pessoas estão saindo da igreja. Então, faça diferença, seja amor, seja acolhimento, seja segurança, seja confiança, seja aquilo que Cristo te instruiu para que você fosse com as pessoas ao seu redor. Senhoras e senhores, esse foi mais um super episódio do YoungCast. Não se esqueça de ativar as notificações, tem um vídeo aqui que você pode assistir agora aqui na sequência e acompanhar, maratonar tudo que acontece aqui no nosso podcast. Deus abençoe a sua vida.